Conjuro, eu sou a Gabriela e hoje eu tô aqui pra falar sobre Razão e Sensibilidade da Jane Austen. Bom, esse é o segundo livro que eu leio da Jane Austen. O primeiro livro que eu li foi Orgulho e Preconceito, que também tá resenhado aqui pro canal. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Depois que eu li Orgulho e Preconceito, eu fiquei muito apaixonada, né, pela escrita dessa mulher maravilhosa e resolvi que eu precisava ler outros livros dela. Comprei então Razão e Sensibilidade sem nenhum motivo. Comprei porque me deu um ataque de preciso ler mais alguma coisa. Fui na livraria, tinha Razão e Sensibilidade, escolhi e levei. Na verdade, Razão e Sensibilidade é o primeiro livro publicado da Jane Austen e vamos falar então um pouquinho sobre essa história. Bom, ele tem muitos elementos em comum com Orgulho e Preconceito, que veio depois, né? E esse livro, então, vai contar a história de duas irmãs, que na verdade são três, mas a mais nova fica bem coadjuvante, assim, na história a gente quase não ouve falar dela. Vai contar principalmente, então, a história da Marianne e da Elinor. Então, essas duas irmãs, três, na verdade, né? Elas veem a vida delas mudar de repente quando o pai morre. Não é um spoiler, isso acontece bem no comecinho do livro. Então o pai dessas meninas morre, deixando elas e a mãe sozinhas, né? E o que acontece? Acontece que esse pai, ele tinha um filho mais velho que as meninas, de um outro casamento. E naquela época, as mulheres não tinham direito a basicamente nada, né? Então tudo que era do pai passa pra esse filho. Então de repente elas se veem obrigadas a conviver com esse filho e a esposa dele, que se mudam pra casa que elas viviam e tudo mais. E essa esposa é uma mulher hiper desagradável, ela é bem filha da puta mesmo. Então assim, elas começam a conviver ali com essa nova família, com os familiares dessa esposa. E aí começa a acontecer um envolvimento entre a Elinor e o irmão mais velho dessa moça e tudo mais, dessa esposa, né, do irmão. E aí eles não veem com bons olhos esse relacionamento. E aí começa a acontecer umas pressões pra que eles se afastem. E a mãe, percebendo de tudo isso, resolve que ela precisa sair daquela casa o mais rápido possível, porque aquela mulher é um demônio, né? E aí então elas conseguem um chalé que é de um primo distante. Esse primo resolve alugar esse chalé pra elas por um preço bem baixo, assim, abaixo do que valia, inclusive. E elas se empolgam com essa ideia e vão morar nesse chalé. Então, a partir daí, a vida delas basicamente é conviver com aquela família, bailes, jantares e com os amigos daquela família, e vai falar muito sobre isso e tudo mais. E nesse meio dessa convivência social, a irmã do meio, a Marianne, também se apaixona por um senhor gatíssimo aí que aparece lá e encanta os olhos da menina. Então, esse livro vai falar basicamente sobre os relacionamentos dessas duas irmãs com esses rapazes, cheios de desventuras aí e tudo mais, e os vai e vens, pra um desfecho depois no final que vocês já devem imaginar qual seja, né? Enfim, mas paro por aí. Então, basicamente é isso, essa história vai contar mesmo os relacionamentos afetivos dessas duas irmãs. Vale dizer que o livro chama Razão e Sensibilidade por quê? Porque a Marianne é uma menina toda romântica e ela é idealista e ela acredita no amor e ela acredita que as pessoas só se apaixonam uma vez e tudo mais. Então ela é o Sensibilidade. E a Elinor é uma menina centrada, ela acha que as pessoas não devem saber se ela tá sofrendo, porque ela tá sofrendo, e ela tem que colocar os interesses das outras pessoas na frente dos interesses dela, e ela segura ali, ela tem os pés no chão, ela segura a família nos momentos que precisa, então ela é a razão. Então por isso Razão e Sensibilidade, né? Uma é a razão e a outra é a sensibilidade, mas assim, em extremos, bem 880 mesmo, gente, não tem meio termo nessas duas. Mas vamos falar então dos pontos positivos desse livro. A minha nota pra ele foi 3 de 5, eu fiquei um pouquinho decepcionada com essa história, depois de ter lido Orgulho e Preconceito, tava a Jane Austen em altíssima estima aí, né? E aí eu li esse livro e eu fiquei um pouquinho decepcionada, mas já vou explicar então. Vamos começar então com os pontos positivos. Bom, eu acho que assim como Orgulho e Preconceito, esse livro tem uma ambientação fantástica. Ela descreve a Inglaterra dos 1800, né? De um jeito assim que você consegue sentir muito qual eram os hábitos daquelas pessoas, como era a vida naquela época. Então pra mim isso é um dos pontos positivos do livro, eu gostei demais disso. A construção é muito bem feita, porque na verdade ela vivia naquela época, né, então ela estava falando da realidade dela. Então pra gente ler isso hoje é muito fiel, então isso é muito, muito legal. Eu gostei muito dessas coisas assim, ela fala sobre os bailes, os jantares e os hábitos daquelas pessoas, aquela coisa de viver no campo, mas ir sempre pra Londres no inverno e não sei o que. Então isso é muito bacana e te coloca em contato com uma época que a gente não vivenciou e só conhece por relatos, né? Então isso é muito, muito bacana. Os personagens dela não são personagens muito fortes, eu senti que em Orgulho e Preconceito são personagens mais bem trabalhados. É inevitável a comparação, porque foram os dois
livros que eu li, né? E em Razão e Sensibilidade os personagens são um pouco mais superficiais, né? Então aí já vou entrando nos pontos negativos. Eu achei essa história, no geral, uma história muito arrastada. Ele é um livro de 480 páginas, que as coisas não tem, assim, muito assunto e não tem muita coisa pra acontecer. Eu acho que em Orgulho e Preconceito ela tinha mais conflitos, a personagem dela é mais bem trabalhada, né? Então a Elizabeth Bennet, ela é uma personagem que ela tem ali características muito marcantes, muito fortes, que não acontece muito aqui, né? Foi o que eu falei. A Elinor é uma menina super centrada, super certinha e super... Ai, vamos pensar nos outros antes de pensar em mim. E a Marianne é uma desvairada que se apaixona e fica louca e, né, essas coisas assim. Então são personagens muito 880 e eu achei um pouco exagerado. Não gostei muito. E a história, ela se passa muito assim, ela foca um pouco mais até na Marianne do que na Elinor. Então é muito tempo falando sobre os conflitos amorosos da Marianne, como ela tá lidando com aquilo, e como ela tá sofrendo e não sei o que e tal. Elas passam uma temporada em Londres, que é basicamente da metade pro final do livro e toda essa temporada em Londres. E eu achei a história muito arrastada, sabe? Você vai lendo e você fala, tipo, ah, beleza. É um livro bem óbvio. Você lê 30 páginas, você já sabe quem vai ficar com quem vai casar com quem e como vai terminar esse livro. Ele é muito óbvio. Então, assim, apesar de Orgulho e Preconceito também ser óbvio, eu achei que o jeito que a história foi contada foi mais bem contada. Esse daqui eu achei que não é uma história tão bem contada assim. Eu achei ele um pouco cansativo e um pouco arrastado. Uma coisa que eu realmente achei, assim, que eu fiquei um pouco decepcionada é que foi o que eu falei. A história arrasta, e ela se resolve em 10 páginas. Eu li, cheguei no final, eu até voltei pra contar quantas páginas. São 10 páginas. Em 10 páginas tudo se ajeita, tudo se arruma e o livro termina. Em 10 páginas. Então, tipo assim, eu li 470 páginas de encheção de linguiça e em 10 páginas ela fala, putz, escrevi demais já e vamos terminar com essa história. E aí, então vai, você é com você, e você aqui, e você lá, e não sei o que, deu certo, fechou, e é isso. Então quando eu terminei eu fiquei, tipo, sério? É tudo isso? E acabou assim em, tipo, 10 páginas. A história da Marianne é uma página. Em uma página ela resolve o conflito que ela vem, tipo, sofreu o livro inteiro, um maior dramalhão o livro inteiro, chorou o livro inteiro, sabe? Quase morreu ali. E aí, de repente, em uma página, aconteceu tudo isso e tá tudo certo. Enfim. Então isso eu achei um pouco, né, não gostei muito. Apesar disso, pra mim, o que eu mais gostei nesse livro, o ponto mais forte dele, é o sarcasmo dela, que é muito evidente também em Orgulho e Preconceito. E nesse eu achei assim, ela tem alguns personagens e alguns episódios nesse livro que ela mete ali a crítica mesmo. O sarcasmo dela é muito forte, principalmente no que se diz respeito ao irmão e à esposa do irmão da Marianne e da Elinor. Ele é um cara bem filha da puta e ela vai trabalhar ali egoísmo, arrogância, mesquinharia e tudo mais nesses personagens. Então, assim, ela tem uma crítica muito forte à sociedade inglesa desses 1800 e você vê isso nítido, assim. Ela é muito boa pra isso. Tem vários momentos que você lê e você fala, tipo, entendi o que você quis dizer aí. E ao mesmo tempo que são críticas muito fortes e muito explícitas, ela faz de uma maneira leve, que é maravilhosa. Eu já tinha falado isso em Orgulho e Preconceito. O jeito que ela fala, o jeito que ela critica é muito evidente e é muito leve e é cômico. Então, assim, a escrita dela é maravilhosa e isso você já percebe desde Razão e Sensibilidade. Então, pra mim, esse continua sendo o ponto mais forte dela e desse livro. Mas não gostei muito, prefiro 1000 vezes Orgulho e Preconceito. Eu acho que se eu tivesse começado lendo Razão e Sensibilidade, talvez a minha opinião fosse diferente. Mas como eu já comecei com um livro muito bom, eu me decepcionei um pouco com esse. Quero ler ainda os outros dela, eu sei que ela tem mais vários aí, bem famosos. Então quero muito ler os outros, pra também ter uma base de comparação, porque eu não acho que ela não escreveu só Orgulho e Preconceito de sensacional, né? Espero que não. Mas é isso, falando sobre o livro mesmo, esse, assim como o meu Orgulho e Preconceito, é a edição da Penguin, que é uma edição muito boa, apesar da capa não ter nem orelha, né? É uma capa bem simplesinha, ela fica meio amassadinha, conforme você abre, mas é uma edição muito boa. Ela tem umas notas, um prefácio, uma introdução sobre todo o contexto histórico desse livro, da própria Jane Austen, então eu acho isso bem legal pra você ler. Eu não li antes, porque como eu não sabia nada da história, eu não queria spoilers, mas é bom pra ler depois. Ela tem várias notas no final que explicam alguns termos e algumas expressões da época. Então, assim, eu achei uma tradução muito boa, é uma organização fiel à publicação dela. São duas organizações aqui, divididas em capítulos e em partes, que nem a obra original foi dividida. Então, assim, a edição, muito boa mesmo. Eu gosto muito dessas edições da Penguin, e ela acaba sendo um pouquinho mais barata até, né?
Então vale muito a pena. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que não chovam haters em mim, porque eu sei que tem muita gente que é muito fã de Jane Austen. Mas antes de fazer a minha resenha, eu pesquisei bastante. Eu vi várias outras resenhas, várias outras pessoas comentando. E pelo que eu vi, é uma opinião geral que realmente Razão e Sensibilidade é um livro bem mais fraco do que Orgulho e Preconceito. Bom, espero vocês na semana que vem. Se você gostou da minha resenha, não se esqueça de dar um joinha aqui pra me ajudar na divulgação. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva pra não perder nenhum dos meus vídeos. A gente se vê então na semana que vem com uma próxima resenha, uma tag, não sei ainda. Mas quarta-feira que vem estamos aqui. Muito obrigada e até lá!